Olá, meus amigos e minhas amigas. Cumprimentar a todo o povo de Pernambuco. Nesse exato momento, estamos aqui falando direto do Congresso Nacional, do Salão Verde, na frente do plenário da Câmara dos Deputados. E é muito importante que a população brasileira acompanhe tudo que vai ser discutido, debatido e votado aqui no Congresso Nacional, sobretudo nesse ano de 2021. Nós temos um conjunto de desafios que estão postos na vida do nosso país e, sobretudo, na vida do povo brasileiro, que parte das respostas estratégicas desses desafios serão dadas aqui pelo Congresso Nacional. A primeira medida que nós vamos ter aqui é justamente a eleição da nova mesa diretora do Congresso Nacional. E é muito importante, e essa é a posição do nosso partido, o PSB, que a gente garanta que quem vai representar a Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2021 preserve os valores que orientam a atuação do parlamento, a defesa da democracia, de um parlamento independente, de um parlamento que tenha as condições de cumprir o seu papel do ponto de vista não só da produção legislativa, mas do seu papel de fiscalização. Por isso que o PSB tem uma posição clara de que nós marcharemos aqui na eleição da mesa com uma candidatura de oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Essa é a decisão que o partido já tomou. E este ano nós vamos ter um conjunto de deliberações aqui que são muito importantes. As principais delas dizem respeito ao enfrentamento à pandemia do coronavírus. Esse é o principal ponto de preocupação da sociedade brasileira neste momento. Quem acompanhou o ano passado, desde março, coube ao Congresso Nacional dar as respostas mais importantes de proteção não só à própria economia, mas sobretudo de proteção social ao povo brasileiro. Foi o Congresso Nacional que garantiu, por exemplo, a instalação do auxílio emergencial, que hoje é a principal fonte de sustentação de quase 70 milhões de brasileiros. É fundamental, e esse aqui é o primeiro compromisso do PSB desse período, é a defesa da renovação do auxílio emergencial. Essa será a pauta prioritária nossa na semana que vem. Nós vamos, inclusive, apresentar projeto de lei já defendendo essa prorrogação, para que a gente possa dar tranquilidade a uma parcela da população que se encontra aí nessa situação de vulnerabilidade social. Não só garantir o auxílio emergencial, é fundamental também, nesse momento, que a gente faça a defesa daqueles que estão operando em nome do Estado brasileiro a proteção social. E aqui é fundamental que a gente também dê as condições necessárias para o Sistema Único de Saúde, o SUS, que hoje é uma grande unanimidade entre todo o povo brasileiro e entre muitas pessoas que criticavam o SUS como o principal instrumento de garantia do acesso à saúde no momento da pandemia. Talvez a gente estivesse vivendo uma tragédia muito mais dura do que essa que nós estamos vivendo. Da mesma forma, é muito importante que a gente garanta também a estruturação daqueles que fazem a proteção social através do Sistema Único da Assistência Social. Então, a defesa do SUS, como a defesa do SUAS, são fundamentais neste momento em relação às medidas de proteção social. Mas, além disso, nós temos também preocupações em relação à própria questão da economia. O Brasil fechou o ano passado com uma queda no seu PIB de menos 4,6%. O número de desempregados no nosso país aumentou. Nós temos quase 14 milhões de brasileiros que estão em situação de desemprego. Mais de 14% da nossa população. Mais de 30 milhões de brasileiros estão, como a gente chama, desalentados, sem nenhum tipo de esperança naquilo que vai acontecer no nosso país. Então, para isso é fundamental que a gente garanta a continuidade também de algumas medidas de proteção que foram adotadas aqui pelo próprio Congresso Nacional, por exemplo, em relação à questão do emprego, para que a gente possa mitigar e não permitir que mais pessoas ainda entrem nessa escala de vulnerabilidade social. Então, medidas de proteção social, medidas de fortalecimento da defesa da economia, são ações que serão tomadas de forma estratégica e importante aqui no Congresso Nacional. E, além disso, nós temos aqui também, já sendo discutido desde o ano passado, pautas que são importantes para um enfrentamento estratégico das crises que nós vivenciamos no nosso país, anterior inclusive à própria crise da pandemia. Porque além da crise sanitária, a gente tem uma crise econômica e tem uma crise social. Infelizmente, já há alguns anos, e ele foi o remédio que vem sendo adotado para o enfrentamento dessa crise,
é um remédio que coloca nas costas do povo brasileiro uma conta que não lhe cabe. O que a gente tem visto, e o governo do presidente Bolsonaro tem aprofundado isso, é um desmonte do Estado brasileiro. No momento em que a gente mais precisa de um Estado forte, né, que responda às demandas da sociedade brasileira, o que a gente tem visto é o governo tentar, de forma organizada e perversa, desmontar todo esse aparelho de Estado com processos de privatizações que não cabem nesse momento, né, com retirada de direitos, né, com cortes nas políticas públicas, como a gente falou aqui, falamos aqui do SUAS, como falando também da própria saúde, mas a gente viu isso, por exemplo, na pesquisa e na ciência. Agora mesmo, quando a gente mais está precisando da capacidade, e aqui eu quero deixar aqui meus parabéns à ciência brasileira, né, por ter apontado um caminho para a gente poder fazer esse enfrentamento à pandemia, mas nós precisamos garantir mais recursos também para a inovação, para a ciência e para a pesquisa. Este é o nosso compromisso, né? O nosso compromisso, o nosso mandato. Quem acompanha o nosso mandato aqui em Brasília tem visto, né, que a gente tem feito desse espaço um espaço em defesa do Brasil e do povo brasileiro. E para dar ainda um fecho nesse processo, tem uma questão que é fundamental, que vai ser discutida aqui no Congresso Nacional, e que é fundamental que você, cidadão e cidadã que está nos acompanhando, também fique atento e faça a sua parte. Nós temos aqui em curso já, desde o ano passado, vários pedidos de afastamento do presidente da República em função de um conjunto de crimes que estão caracterizados de responsabilidade que ele vem cometendo no exercício do seu cargo de presidente. Os principais deles dizem respeito especificamente à questão da forma como ele age no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Você tem acompanhado a condução irresponsável que vem sendo dada, e isso nós denunciamos desde o ano passado, né, do presidente Bolsonaro, em negar a pandemia, em negar a política de isolamento, né, como uma política estratégica importante para prevenir, em prescrever medicações que não têm, eficácia científica comprovada, em tomar medidas que dificultaram a chegada da vacina ao Brasil numa escala que já poderia ter sido maior do que essa, do que aconteceu e o povo brasileiro viu de forma estarrecida, angustiada, né? E aqui a gente deixa a solidariedade a esse povo de Manaus, de tudo que aconteceu lá em Manaus, das pessoas morrerem por falta de oxigênio. E esse momento que a gente está vivenciando, quem está acompanhando está vendo isso, a pandemia toma um novo vigor. A gente está vendo no mundo que vem uma nova onda da pandemia. Essa nova onda chegou aqui no Brasil, chega com uma nova cepa, né, como dizem os técnicos, ou seja, um novo Covid, que tem um contágio muito mais rápido, muito mais letal, que já chegou a vários pontos a partir justamente de Manaus, porque o governo não deu o devido tratamento àquilo que deveria ser feito no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Então, em função de tudo isso que vem sendo feito de forma irresponsável, né, pelo governo do presidente Bolsonaro, nosso partido e um conjunto de outros partidos da oposição, e esse debate hoje ganha um fôlego na sociedade brasileira, que já percebe isso, defende o imediato afastamento do presidente Bolsonaro do seu cargo de presidente, para que a gente não possa ver ampliada essa tragédia social que já vitimou a vida de mais de 220 mil brasileiros e brasileiras. O compromisso nosso, do nosso partido, do nosso PSB, é de fazer e dar continuidade e de mobilizar a sociedade brasileira para que a gente possa avançar. A preocupação agora são duas de imediata: é garantir a vacina para o povo brasileiro, todas as medidas necessárias para garantir que o processo de vacinação se amplie, porque este é o único remédio eficaz para isso, mas é garantir a proteção social com auxílio emergencial e também lutar pelo afastamento do presidente Bolsonaro do seu cargo de presidente da República, pelo conjunto de crimes que ele já cometeu na condução da presidência. Então é isso, eu quero aqui falar da minha alegria de estar voltando aqui hoje a Brasília, né, para que a gente possa, a partir da próxima semana, como a gente disse, aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados, poder fazer desse espaço nosso, que eu digo sempre que pertence ao povo de Pernambuco, a quem eu sou eternamente grato por 3 vezes ter nos dado, através de forma muito generosa, a sua confiança para que a gente pudesse representar Pernambuco aqui no Congresso Nacional. Participe do nosso mandato.
quem acompanha a nossa forma de agir, a nossa forma de se relacionar com o Estado, com as pessoas, sabe que a gente presta conta, que a gente está sempre dialogando, que estamos abertos aqui a todo tipo de sugestões, de contribuições, de críticas que ajudem a gente a aperfeiçoar a vida do povo e a vida da nossa gente. Então, quero aqui deixar um fraterno abraço, ainda é tempo, né? Estamos terminando agora o primeiro mês do ano, deixar a todos ainda é tempo, um feliz ano novo, que se Deus quiser, será muito melhor do que o ano que a gente vivenciou em 2020. Um ano de muita luta, mas também de muitas conquistas, né, para que a gente possa avançar a luta do povo brasileiro. Um grande abraço a todos os meus amigos e minhas amigas de Pernambuco.